E agora a gente segue para o painel 4, além do ar, o futuro da refrigeração em data centers de alta densidade. A condução desse painel ficará a cargo de Alexandre Kotoyanis, diretor de educação da ABDC e proprietário da Mission Critical Consult. Convido também os painelistas Cristiano Brasil, presidente do Chapter Brasil da Ashray e gerente de aplicações da Midea Carrier. Francisco Degelo, Latam Sales Manager da Brasil da Vertiv, Natália Magalhães, gerente comercial da Stulz Brasil, e Paula Pinto, BD Manager Cooling América do Sul e Caribe da Schneider Electric. Alexandre, é contigo. Boa tarde a todos. Interessante, né? Ver a casa cheia ainda no finalzinho, né? Essa estratégia de colocar um happy hour é boa, né? Segura, né? Bom, pessoal, meu nome é Alexandre, como o Alex já introduziu aqui para todo mundo, mas eu queria dar uma oportunidade também para os nossos convidados falarem um pouquinho com a plateia. Do meu lado aqui, primeiro, o Cristiano Brasil, gerente de aplicações da Midea Carrier. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Alexandre. Obrigado pela ABDC, pelo convite. É um prazer estar com todos aqui. Obrigado pelo dividir o palco com vocês aqui. Também na outra ponta, Francisco Degelo, gerente de vendas Latam da Vertiv. Obrigado, Francisco, por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Obrigado, Alexandre. Obrigado, ABDC. Parabéns pelo evento. Está bem legal. E obrigado aos meus colegas aqui por dividir o palco. Obrigado. Na ponta, a Natália Araújo, gerente comercial da Stulz. Obrigado por estar aqui com a gente, Natália. Eu que agradeço. Muito obrigada, parabéns à ABDC pelo evento. E obrigado aos meus colegas também por dividirem aqui o painel. E por último, Paula Pinto, gerente de desenvolvimento de negócios da Schneider. Obrigado, Paula, por estar aqui. Obrigada, Lê. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui em cima com vocês também, falando de um tópico bem relevante para a gente, né? Então, parabéns pelo evento, pessoal. Bacana. Pessoal, só para a gente esclarecer a regra do jogo aqui. Vou fazer uma pergunta, tem algumas direcionadas, eu conheço o perfil de cada um de vocês, mas isso não significa que a outra pessoa não possa complementar, tá? Sem problema nenhum. A gente tem tempo, né? O importante é a gente discutir bastante o assunto aqui. E eu vou começar com uma pergunta que eu vou querer a opinião de todo mundo, querendo, né? A gente está vendo, né, o assunto de liquid cooling ebulindo, né, no mundo inteiro. Alguns lugares bem mais maduros, como a Ásia, né, América do Norte. E acho legal a gente trazer a situação, a visão de vocês aqui no Brasil, né? A gente está com maturidade suficiente do ponto de vista de supply chain. Se hoje um grande operador quiser implementar, ele consegue, isso já é um gargalo no ponto de vista de entrega e também de maturidade de operação e manutenção, né? Eu vou fazer isso, eu consigo receber minha CDU, eu consigo implantar meu projeto, eu tenho a segurança que eu tenho hoje nos equipamentos normais, por exemplo. Eu tenho segurança hoje que se eu colocar meu firewall, eu tenho minha manutenção, etc. Eu já tenho essa segurança aqui no país com respeito a liquid cooling. Eu queria começar com a Natália, por favor, sua visão sobre isso. Bom, na minha visão, a gente tem várias frentes aí, como você mesmo colocou, para avaliar. Do ponto de vista de equipamento, eu diria que a gente tem aí um desafio, engenharia versus logística. Principalmente as CDUs, as bombas, hoje são equipamentos que são puramente importados, 100% importados, produzidos nas grandes matrizes aí, no caso da Stulz, Alemanha, China, eu acredito que dos meus colegas aqui também. Então, é um fornecimento que fica muito dependente, da questão logística e alfandegária também do país. Por outro lado, a parte de distribuição hidráulica, a parte de manifolds, eu já vejo um país com muita maturidade aí na parte de siderurgia, de empresas de engenharia, que possam executar, né, esses componentes. Tirando a parte de engate rápido, que aí realmente são componentes que são importados, toda essa parte de manufatura, de engenharia, eu acredito que a gente tem maturidade nacional. A parte de acompanhamento aí 24/7, precisa, isso já está acontecendo, de um amadurecimento. Então, são contratos com SLAs cada vez mais rígidos, né, com tempos de resposta mais rápidos. E aí, no caso de uma falha catastrófica, a gente tem 2 frentes: a execução do serviço, o atendimento do serviço e também da reposição de peças. Então, componentes universais, como válvulas, por exemplo, a gente tem uma resposta imediata, mas outros componentes para CDUs, aí a gente precisa ter um planejamento
equipamento das empresas, né, dos grandes players, para ter um kit aí de spare, emergencial, para ele ter ali uma peça à disposição para uma substituição rápida no caso de uma falha catastrófica. E aí eu vejo também que os grandes projetos hoje de data center, ele está muito maduro na parte de, uma análise preditiva da planta. Então, a parte de inteligência artificial, ela demanda que seja antes de ocorrer a falha, você a perceba e a corrija, né, porque uma falha, ela leva a uma perda de milhões. Então eu vejo que é esse o panorama aí do país. Bacana, obrigado. Paula, eu vi você um pouquinho. Complemento, acredito muito em tudo que perdão, esqueci seu nome, Natália, perdão. Complemento o que a Natália fala, concordo absolutamente, e aí eu ouso dizer que a gente está num estágio de amadurecimento acelerado, vamos dizer assim. Complementando o que você falou, quando a gente olha o mercado dos Estados Unidos, em alguma parte da Ásia, onde ele, ao longo dos últimos 10, 15 anos, tiveram esse tempo de maturação e entender, desenhar, especificar, aprender com o erro, nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, a gente fez isso de forma muito acelerada. Então, há 1 ano e meio atrás, a gente participava de eventos, de painéis, e a pergunta era: a gente vai adotar o liquid cooling? E hoje a gente fala como eu adoto liquid cooling para ontem, porque o SLA é cada vez mais emergencial. O SLA é de segundos, não é mais de 24 horas. Então, concordo 100%. Saindo um pouco do âmbito da parte de equipamento em si, eu vejo uma maturidade muito boa, inclusive na parte dos prestadores de serviço. Eu já vejo localmente instaladores, comissionadores, toda a parte de serviço também muito bem preparada para fazer isso. E isso me encanta, porque daí do nosso lado, nós como equipamento, trabalhando numa parceria do ecossistema, a gente consegue mostrar para o nosso cliente final a maturidade que a gente finalmente está chegando num período tão curto de tempo. Então, concordo e complemento dessa forma. Bacana, obrigado, Paula. Cristiano, eu e você. Bom, as meninas falaram muito bem aqui, né? Acho que elas passaram no panorama completo. Acho que o mercado ele carece de um amadurecimento, só que nós temos a grande vantagem, como a Paula disse, de sermos empresas multinacionais e a gente seguiu exemplos de que as matrizes em outros locais do mundo passaram, os problemas que eles tiveram, como eles tiveram que se adaptar ao mercado. Então, nosso tempo de adaptação e de amadurecimento, a gente ganha uma velocidade nisso, né? Uma coisa que a gente não ganha velocidade, que vem com mais tempo, mas nós já temos pessoas qualificadas no mercado, é a parte de serviço. A parte de serviço, a gente não forma um bom técnico em 1, 2, 3, 4 anos, ele precisa de um tempo maior, mas nós temos técnicos trabalhando há 10, 15 anos no mercado de data center. Então, a parte de liquid cooling é uma disciplina nova, não é uma disciplina fácil, porque agora nós estamos saindo da parte de bastidor e a parte do líquido ele vira um ativo fixo do data center, porque o líquido vai até o rack. Então, os técnicos vão ter que começar a entender dessa forma, né? Eu não estou mais olhando a parte de ar, não estou olhando mais a parte de corredor quente, corredor frio. O meu equipamento, ele também faz parte de um ecossistema que a água que sai dele, ou o líquido que sai dele, vai até o rack. Então, é uma nova forma de conhecimento, é um novo amadurecimento que tem que existir, mas isto aí, parafraseando o que a Natália e a Paula já disse, é fruto de uma maturidade que vai acontecer no Brasil. Eu acredito que no Brasil aconteça de uma forma muito mais rápida do que em outros locais do mundo. Obrigado, Cristiano. Francisco. Eu acho que o pessoal já falou bem, e eu concordo bastante com isso que o Cristiano falou, que acho que todos aqui somos multinacionais, então eu discordo só num ponto que eu acho que o Brasil não está tão atrás assim do resto do mundo, apesar do que a gente vê acontecendo na mídia de sites nos Estados Unidos e na Ásia, como você mencionou. Eu acho que esses sites estão acontecendo ainda numa fase um pouco laboratorial, são quase POCs. É que uma POC, né, uma prova de conceito nos Estados Unidos, tem uma proporção bastante grande em relação até a sites completos que a gente tem aqui. Mas eu vejo o Brasil numa uma aceleração da maturidade bem interessante,
principalmente porque a gente consegue emprestar dos outros lugares no mundo experiências e preparar as nossas equipes ao mesmo tempo em que o resto do mundo tem se preparado. A gente, por exemplo, na questão de produtos, tem uma cadeia global de fornecimento que desenvolve ao mesmo tempo que os chipsets de GPU são desenvolvidos. Então, o equipamento nasce homologado com a aplicação final. Então, a parte de produto, eu posso dizer que a gente está exatamente no mesmo ponto de maturidade que qualquer outro país do mundo. E a parte de serviço, a mesma coisa. A gente tem pego equipes locais, equipes brasileiras, e mandado fazer comissionamento nos Estados Unidos e na Ásia para aprender a experiência e trazer para a região a mesma capacidade técnica que a gente emprega em outros lugares do mundo. Tudo isso baseado no que foi falado nos outros painéis que aconteceram antes. O Brasil ele tem capacidades para absorver a demanda de infraestrutura de IA, principalmente de treinamento, com vantagens em relação aos outros países. A gente tem alguns stoppers que estão sendo trabalhados, e quando isso acontecer, a gente não vai ter tempo de começar. A gente tem que estar pronto para implantar, para aproveitar o momento. Então, eu acho que o grande desafio de maturidade que ainda falta, e falta no mundo inteiro, não é só no Brasil, é mais uma questão operacional de como é que a gente trata os SLAs e os critérios de redundância, os critérios de operação. Eu acho que a grande disrupção que está acontecendo na parte de climatização para esses sites de IA, inclusive, é a questão que a gente deixa de ser uma disciplina periférica, que acontece num corredor técnico apartado, e passa a estar dentro do servidor. A gente deixa de ser infra e passa a ser fit-out. Como o Tossi mencionou antes, a gente deixa de ter um tempo de obsolescência da parte do ar-condicionado contado em 10 a 15 anos, e talvez a gente tenha uma boa parte do nosso sistema dentro do tempo de 18 a 30 meses, como ele colocou. Então, essa parte da maturidade, a gente vai aprender fazendo. Legal. Já aproveitando que você puxou o assunto, mudando. Vantagem de ser mediador é que você pode bagunçar tudo, né? Você falou de POC, né? E uma coisa que me vem à cabeça é, para o conhecimento, que eu tenho muita gente que conversa comigo e vem sempre uma pergunta: já tem implantado no Brasil? Né? E você vê que estão querendo falar de concorrente, etc. Todo mundo está querendo saber o que alguém está fazendo. E vocês, como fabricantes, são pessoas que vão saber alguma coisa. Você vê aqui no Brasil, né, quem já tem, né, o data center operando nesse nível de POC, né, de provar um conceito, etc. Ou você já vê projetos mais maduros aí caminhando, já em fase de implantação? A gente tem POCs no Brasil e na América Latina rodando. Tem aplicações de liquid cooling que não necessariamente são para produção de dados, mas para produção de máquina. A gente tem no México uma instalação bastante grande disso. E eu tive a chance de visitar umas semanas atrás, acho que pouco mais de um mês atrás, uma instalação de liquid cooling que já passou pelo seu primeiro retrofit de meia-vida. Ela tem uma operação um pouco mais de 15 anos, com 2 MB de capacidade. Eu acho que a grande diferença que a gente tem acontecendo com o liquid cooling agora é a escala dos projetos. O Madureira também falou isso, eu acho que ele falou muito bem. A gente tinha operações aí, a gente está falando de 1 GB de capacidade instalada no Brasil, a gente vai precisar chegar em 10, depois em 50, talvez depois em 200. A gente tem, por exemplo, racks de 70 kW, mais ou menos, 80 kW, que eram as primeiras implantações de um grande hiperescalador há 3 anos atrás. Aí o Blackwell trouxe racks de 146, o Vera Rubin vai trazer racks de 250, mas tem hiperescalador levando isso para 375. E eu realmente acredito que o liquid cooling, como a gente conhece hoje, é só uma fase transitória. A gente vai chegar a racks de quase 1 GB, porque quando o Blackwell foi lançado, não existia infraestrutura para ele. Ele não conseguia operar mais do que alguns minutos em ambiente laboratorial, porque a infraestrutura disponível no planeta não conseguia climatizar o chip. E aí a NVIDIA teve que fazer um downgrade na infraestrutura e limitar a potência dele para o que a infraestrutura era capaz de fazer. O Vera Rubin nada mais é do que um chipset do Blackwell, muito otimizado, uma arquitetura um pouco diferente, mas muito otimizado, porém para o máximo de potência. Então ele é muito mais econômico também nesse sentido. Então, POCs no Brasil estão acontecendo, ainda em escala pequena. A gente tem uma POC dentro de casa para treinar mão de obra, com liquid cooling, mas tem alguns sites rodando já há bastante tempo. Bacana. E legal você trazer
essa questão da eficiência das GPUs, que é muito engraçado. O pessoal fala assim, pô, só vejo crescendo, né? Cada vez é maior, o TDP é cada vez maior, mas o pessoal esquece de olhar o produto da GPU, né? A eficiência dela vem crescendo demais, né? O número de tokens por watt é muito maior. Então a gente só vê a crescente da TDP, mas esquece de ver o quanto ela está produzindo. Isso é um ponto de vista muito interessante. Natália, o que você tem a acrescentar nessa questão? Eu vejo que, como o Chico colocou, a gente tem aplicações também no estudos pela Europa, né, de POCs, aqui no Brasil nenhuma. Eu vejo que os data centers aqui do Brasil, a gente está vendo para dois caminhos. O primeiro, ele normalmente, quando ele vai aumentar ali a densidade dele, ele fecha uma fileira de racks e dedica uma CDU só para aquela fileira, né? Ou então são os chamados greenfields, que são os data centers do zero, que já estão nascendo, né? Todo por uma infraestrutura que suporte o liquid cooling. Então, com tanto a parte estrutural do edifício, quanto com a parte hidráulica já toda preparada para isso. Mas, ele muitas vezes, nesses casos dos retrofits, eles são muito limitados ali pela sua própria estrutura. Então, acaba ficando a grande parte ali com os servidores legado e só uma pequena fileira de racks com alta densidade. Legal. Pensando aqui um pouquinho sobre tempo, né, que a gente estava falando do tempo da GPU, né, 2 anos, 3 anos. Blackwell já vai parar de produzir no ano que vem e tem gente esperando a Blackwell. E eu lembro, muito pouco tempo atrás, a gente falando de projetos de data center de 15 anos. E a velocidade de mudança, né, na própria Liquid Cooling mesmo, as CDUs já saíram do data hall, já voltaram para o data hall. Uma CDU de 2 megas era para alimentar uma parte enorme no data hall. CDU de 2 megas hoje vai alimentar 5, 6 racks, né? Como é que vocês veem isso, né? Como é que a gente consegue pensar em fazer um novo data center sem gerar essa capacidade ociosa, né? Se a gente pegar o quanto cresceu, né? E tentar projetar isso um data center para 15 anos, é impossível. Vou ter um data center enorme, né? Tentar adivinhar o futuro é muito difícil. O que vocês veem como solução para isso? Ou uma forma de lidar com esse problema, para mim está posto, né? Não é um problema potencial. Paula, Acho que a palavra-chave é flexibilidade no curto prazo. Porque como a Nath estava comentando, nesse primeiro momento a gente está passando da transição, né, do legacy que a gente tem para o liquid cooling, mas a gente também já está trabalhando os novos projetos, mas que ainda é intangível, né? Então, quando a gente vê as pesquisas, a gente vê que a projeção é até 2030. Prever alguma coisa para depois de 2030 é muito arriscado. Então, como é que você se torna resiliente a isso? Então, você precisa ser flexível no curto prazo, para que você tenha essa flexibilidade, ser flexível no curto prazo, para que você tenha essa mobilidade, né? E entender até onde aquela fileira de rack dedicada para essa primeira operação de liquid cooling, mas modular o suficiente para que você consiga crescer de forma concisa ao longo dos anos. E eu acho que esse é um desafio que vai vir muito forte, não só para a gente, para desenvolver equipamento, mas para a equipe que também trabalha no desenvolvimento de projeto. Como é que você projeta alguma coisa que precisa durar 10, 15 anos, se as projeções de processamento de dados têm algum nível de certeza até 3, 4 anos para frente. Então, eu acho que flexibilidade é a palavra-chave e logo depois a modularidade. E, obviamente, cada data center tem a sua operação, tem o seu risco, tem a sua necessidade, cada um dele foi planejado para um tipo de operação. Então, dentro disso, uma vez que você entendeu o que você precisa no curto prazo, entender como criar um modelo para isso, e esse modelo ser replicável, modular, para que no longo prazo você consiga atender o SLA para ter uma nova fase de processamento de dados sem perder a performance, obviamente, que a performance nunca vai cair. A performance sempre vai ser alguma coisa que vai ser buscada e buscada. Cris, tem Bom, eu concordo com a Paula, flexibilidade e modularidade é a chave da questão, mas essa é uma pergunta de $1 milhão dos investidores, né? Vamos colocar dinheiro agora para um data center para daqui 15 anos. Nós não sabemos qual que vai ser a densidade
daqui 15 anos. Então, se você não fizer algo flexível, algo que seja modular, é impossível você prever o que vai acontecer para frente. Então, um data center ele tem que nascer modular o suficiente para ter mais espaço para futuras CDUs. De repente, o ramal hidráulico pode ser um ramal hidráulico definitivo, mas as ramificações não, porque como de uma forma modular ele pode ir crescendo conforme necessita de mais capacidade, né? E eu acho que o mais importante, né? Mais do que o data center está pronto hoje para atender racks de 100 kW, 150 kW, o data center, quando o cliente necessitar do rack de 100, 150 kW, o data center tem que dar resposta. E de uma resposta de forma rápida. Acho que essa é o X a questão. O data center, para daqui 10, 15 anos, ele vai ter que estar preparado para as novas e para as maiores densidades quando elas forem demandadas. A profissão de futurologista da indústria está ficando cada vez mais difícil, né, Tá cara? difícil. Complexa. Mas vocês falaram, eu acho um negócio legal, né? A modularidade. Acho que também não vejo outro caminho. E aí, o que me vem à cabeça é assim, o tamanho da CDU, por exemplo, e também os tipos, né? Você tem uma CDU em rack, você tem uma CDU com roll, você tem... E como é que isso entra na jogada? Você acha que isso é uma chave? Você acha que não é bem por aí? Será que é por esse caminho que a gente vai? Eu queria perguntar para Natália. Bom, hoje, né, é o que a gente falou, de prever o futuro, né. A gente vê direto aí, né, a NVIDIA, divulgando cada vez mais, TDPs diferentes, né. Então, são as temperaturas de operação dos chips. Então, como você vai ter uma previsibilidade se essas temperaturas, elas estão variando aí em um tempo curto, né, você pode, ou uma hora necessitar só de uma solução de chiller, só água gelada vai funcionar, mas você pode caminhar também por uma solução de torre, de dry cooler. Então, é muito difícil você ter essa previsibilidade. E aí, a rack, CDU rack e a Enroll, perdão, Roll CDU, elas entram como amortecedores, porque você pode ter ali o seu data hall com uma densidade média que você consegue tratar com ar, e aí o seu cliente deseja colocar num único rack, por exemplo, 150 quilowatts. Você não vai pôr uma CDU dedicada em 150 quilowatts, aí que uma solução de rack e CDU pode funcionar, né, e aí se o cliente colocar outro desse, você coloca num rack lateral. E por outro lado, a Roll CDU, ela já permite você colocar aí um sistema de liquid cooling numa fileira de racks, né. Então você pode aí facilmente de 300 quilowatts ter uma variação de densidades nos racks, né. Então esses equipamentos são, como Lego, né, para você montar aí o seu data center e tentar enfrentar esse desafio que é a falta de previsibilidade. Quem que tá aqui? Eu tô equilibrando aqui todo mundo aqui, anotando. Paula. Eu acho que a CDU, concordo com o que a Nath falou, a CDU entra como um fator de modularidade. Como a gente falou na última pergunta, né? Se você tem um mínimo de um projeto flexível, você consegue acoplar e desacoplar as CDUs de forma estratégica. Então, você evita, inclusive, o espaço ocioso que você tem. Porque o equipamento que está ali, mesmo que ele não esteja operando, ele precisa de manutenção. Então, já que você vai fazer uma manutenção, que você faça uma manutenção no equipamento que você de fato está usando, o uso inteligente da verba ali. Então, se você tem um rack que está projetado para uma alta demanda, uma alta capacidade, e ele não está trabalhando nesse nível, você usa ele como um módulo, você tira aquela CDU e você coloca de uma capacidade menor. Obviamente, você precisa de um mínimo de flexibilidade, porque você vai mudar a vazão, você precisa tomar cuidado com os líquidos que estão passando por ele para que ele mantenha a performance de resfriamento ao longo do tempo. Mas eu acho que isso é sensacional. Usar a CDU como
como um instrumento para criar a modularidade que a gente estava comentando. Você tira de em-rack, você coloca de roll, você está fazendo somente em uma fileira, você estende para uma segunda fileira. Se você tem essa modularidade, você usa essa modularidade exatamente com a CDU. Algumas semanas atrás, eu estive numa viagem com alguns especialistas da empresa, onde eles estavam comentando, acho que hoje aqui na nossa região a gente consegue falar, e a gente fala muito de liquid cooling para grandes data centers, né? A gente fala de 50 gigas e tantos, mas lá fora o liquid cooling já está tão bem consolidado que eu vi projetos onde eles usam liquid cooling com 20. Aí você fala: "Não é possível, a gente está falando de uma densidade tão maior lá, como que vocês estão usando num rack tão pequeno?". Porque o investimento se paga ao longo do tempo, e eles usam exatamente a escalabilidade para modular esse investimento. Eles sabem que em algum momento eles vão processar 100 megawatts, mas hoje eles estão processando 20. Então a gente entra com o in-rack, tem uma operação flexível para que assim que você precise mudar de 20 para 50, a gente sai de uma CDU em rack e a gente passa para uma de piso que vai operar até 200. E aí você vai fazendo a manutenção e vai fazendo a projeção da sua operação conforme essa necessidade vai crescendo, com flexibilidade e modularidade. Então a CDU, concordo plenamente, ela entra como o fator que te ajuda a ser modular. Bacana. Tentando fazer uma linha, né? Desde o eu quero ter liquid cooling até eu estou operando liquid cooling. Eu tive a oportunidade de acompanhar 4 projetos de ponta a ponta no mundo, né, até a operação. E uma coisa que me chamou muito a atenção, eu fiquei surpreso com algumas coisas do processo, mas o que me chamou muito a atenção foi o comissionamento. É um comissionamento diferente, é um comissionamento porque quando a gente pensa em liquid cooling, de um ponto de vista de um engenheiro mecânico, beleza, é bomba, válvula, tubulação, teoricamente não tem nenhuma tecnologia de foguete aí, né? E aí quando você vê o critério, o tamanho do critério do comissionamento e os porquês disso, primeiro, ele é muito mais demorado, e lá na fase de comissionamento já está todo mundo desesperado para entregar a obra, né? Investidor querendo dinheiro de volta, contractor querendo sair, etc. Então eu fiquei surpreso com o tempo, né, que demora, né, e com um grau de especificidade para garantir que o produto que vocês desenharam entregue a performance. Eu vi o parte do fabricante muito mais criterioso com o comissionamento do que qualquer outro equipamento que eu já tinha visto. E aí eu queria que vocês, como vocês já viram aí alguns sistemas operando também, o que vocês veem como principal diferença ou os principais erros que vêm aí, já que a gente também está falando de maturidade do mercado do Brasil, né? A gente falou que está preparado para isso, um pouquinho da experiência de vocês. Francisco, você falou que também tinha algumas experiências. É uma boa pergunta essa do comissionamento, e eu acho que a resposta vai em duas linhas aí. Quando a gente pensa em comissionamento de sistemas tradicionais, por assim dizer, esses que a gente está mais acostumado, com água gelada, com ar-condicionado, com expansão direta, a gente tem que tomar um cuidado se o comissionamento que a gente aplica hoje para esse tipo de sistema é o mais adequado, ou se com toda a experiência acumulada ao longo dos anos, a gente também já se permitiu ser um pouquinho mais confortável, aceitar certos padrões que talvez não fossem os mais indicados há 10, 15 anos atrás, quando esses sistemas foram lançados. E aí isso vai se refletir depois na vida útil do equipamento, nas dificuldades do time de operação e manutenção, que pode ter que vir a lidar com situações incômodas. Quando a gente vai para o sistema de liquid cooling, e aí conectando com a primeira pergunta sobre maturidade, talvez por a gente ainda não estar tão confortável com o sistema de liquid cooling, eu vejo as equipes bastante mais cuidadosas em executar as melhores práticas conforme elas deveriam ser executadas. E aí eu faço um adendo aqui, que o cuidado no comissionamento o momento do comissionamento é um momento extremamente importante, porque ele conecta a fase de projeto, as especificações técnicas, tudo aquilo que a equipe de engenharia definiu que é importante para que o sistema tenha as características que ele precisa ter, com o que de fato está sendo implementado em campo, e para que depois a operação ao longo dos 10, 15, 20, 30 anos seja o mais tranquila e mais econômica possível. Mas voltando à questão do comissionamento dos sistemas de liquid cooling, quando a gente para pensar sobre os elementos, válvula, bomba, tubo, realmente a gente não encontra nenhuma ciência de foguete numa primeira leitura.
Só que fazendo um paralelo, se um chiller, se uma estação de bombeamento de água gelada é um motor de um carro de rua, a bomba de uma CDU é um motor de carro de Fórmula 1. Tá? Então as coisas acontecem com tanta intensidade, com tanta velocidade, que o cuidado ele tem que ser maior por isso. Somado a isso, a gente tem, dependente da operação de liquid cooling, sistemas computacionais GPUs que têm uma intensidade de produção de calor tal que elas não aceitam uma parada de segundos. Em provas laboratoriais, a gente descobriu que o tempo de intervenção para uma GPU que compõe o Blackwell, por exemplo, pode chegar até 2 segundos. A partir daí, você perdeu o equipamento. Muitas vezes, a própria proteção interna da máquina não atua em tempo suficiente. Então, quando a gente fala em falha catastrófica para sistemas de GPU, não é o desligamento do sistema, às vezes é a perda do sistema. E isso coloca toda a operação em risco num negócio que é extremamente intensivo em capital, como foi falado aqui antes. A gente já tem pouco tempo para rentabilizar o investimento. Se a gente tem que fazer uma troca de um equipamento, então, aí o desafio fica ainda maior. Tá? Então, eu acho que o comissionamento, nesse sentido, ele é chave, ele exige mais critério, e eu encerro dizendo que o comissionamento em sistema de liquid cooling, ele deveria ter também uma nuance de conectar com os procedimentos operacionais depois. Porque no comissionamento você vai testar como a equipe vai reagir no momento em que você precisar fazer alguma coisa. Um vazamento, por exemplo, de um sistema de água gelada, eu já fui em alguns projetos, conversei bastante com alguns projetistas que brincam, né, que às vezes o pessoal faz sistema de água gelada e coloca uma bandeja embaixo, como se a água fosse pingar no vazamento, né? Se não fosse ter um jato de água. E isso para um sistema pressurizado em um bar, que é mais ou menos a pressão da água da torneira. Um sistema de liquid cooling pode chegar a 6 bar. É mais que uma VAP. Então, um vazamento num data center com liquid cooling não é um gotejamento, não é um fio de água escorrendo, mas provavelmente é um jato de água que atravessa a sala inteira. Tá? Então, por isso que o comissionamento é um pouco mais rigoroso mesmo. Não, acho legal. E para contextualizar, quem não tem muito conhecimento, quando esse fluido passa por que a gente chama de um cold plate, está conectado na GPU, existem microcanais dentro. A espessura desse canal são 25 microns, no geral até menos. 25 microns, para vocês terem uma ideia, talvez um fio de cabelo, dependendo da grossura do fio de cabelo, um pouco mais, um pouco menos. Então, imagina o que eu preciso para entupir um canal desse. Completamente diferente, por exemplo, de eu ter um resíduo num sistema de água gelada, onde ele vai passar por uma serpentina com uma tubulação de 1/4, o que não afetaria em absolutamente nada um sistema, pode me parar uma GPU, e como o Francisco bem disse, a depender da falha, ela é uma falha catastrófica, a GPU vai embora. Então a gente não está falando de parar o sistema, a gente está falando de perder o sistema, uma gravidade mais alta. Natália, você pode completar para a gente? Olha, colocando aí o complemento que o Chico colocou muito bem, né? Quando você tem aí no sistema de fan coil, de chiller, problema de variação de vazão, ou até mesmo de sujidade na água, você vai ter um desgaste na serpentina, você vai ter um desconforto térmico, uma perda de PUE, mas num sistema de liquid cooling, isso é uma parada, pode ser uma perda do sistema. Então, eu vejo que alguns parâmetros num comissionamento, eles têm que ter um cuidado muito maior. Por exemplo, a questão da qualidade da água. Então, num sistema de quando você vai lavar a tubulação para pressurizá-la, essa água de lavagem tem que ser uma água que tem que ser pré-testada antes de se colocar na tubulação. Fazer a lavagem com filtros para garantir que nenhum resíduo de solda fique na tubulação. Como o Cotones colocou muito bem, são microcanais, então o entupimento leva aos hot points dentro dos chips de servidores, o que pode levar a um problema de queima. Por outro lado, a gente também tem a questão de ar, né? A purga de ar também, bolhas, a bolha de ar no sistema de hidráulico, ele é um dos maiores inimigos, é o calcanhar de Aquiles. Você pode ter tanto perdas de eficiência, como também problemas de entupimento, assim como cavitação nas bombas, que são bombas variáveis, que vai ter um problema ali de entregar a vazão necessária para o sistema.
Outro aspecto também é com o uso dos acessórios, né, então você tem uma tubulação toda em inox, então quando você trabalha com acessórios, que não são em inox, e ele pode gerar ali, devido ser uma água, com fluido ali anticongelante, você pode ter um problema de desgaste também, que vai gerar resíduos na água, que vai gerar o entupimento. Então a gente tem que olhar e, por fim, a parte de balanceamento também. O comissionamento, né, ele de um sistema convencional de fan coil, de CRA, ele é normalmente estático, ele testa a plena carga. Já no sistema de liquid cooling, o ideal é você testar nas cargas dinâmicas também, esse sistema. Por isso que é um comissionamento muito mais longo. Então eu vejo, assim, essas particularidades que já fazem parte aí do roteiro de comissionamento, mas ele vai muito mais no detalhe. Então, qualidade da água é um grande desafio. Hoje a gente tem laboratórios no Brasil para garantir que isso seja muito bem tratado, mas é uma coisa que vai ter que ser muito bem controlada ali na entrega do site para o operador. Legal, vou pegar um gancho de vocês. A gente está falando da qualidade do fluido, né? Uma água com glicol, enfim, no TCS, né? O Technology Cooling System, que é esse anel, esse novo anel de água, digamos assim, que vai estar entre a CDU e os equipamentos. A qualidade dele é muito importante, para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma pergunta que vem recorrente, né? Por que o pessoal usa a mistura de propileno glicol a 25%? Né? Se não é teoricamente a gente pensa em propileno glicol, a gente pensa em anticongelante. Mas a função dele não é anticongelante. A gente está falando de água a 40 graus. Então, por quê? Pela função biostática dele. Né? A água com mistura de propileno glicol a 25%, ela é biostática, não tem problema com bactéria. Imagina uma colônia de bactéria num microcanal de 25 microns. Né? E como é que eu vou depois fazer um flushing no sistema já funcionando, caso aconteça? Então, isso é uma das prioridades. Só que ele perde essa propriedade com concentração de 25, abaixo de 24,5%, ele perde essa propriedade. Então, é muito fino, né? Os parâmetros ali de qualidade do TCS são muito finos. E isso vai impactar na operação, né? Agora na ponta. Como que isso é para vocês? Vocês pensam nisso, né? Será que esse é o calcanhar de Aquiles, né? Aproveitando que a frase que a Natália falou. Esse que vai ser o calcanhar de Aquiles da operação? O que você acha, Cris? Eu não diria que seria o calcanhar de Aquiles, né? Mas é uma nova atividade, né? Aí, emendando um pouquinho com o que o Francisco falou na parte de comissionamento, eu acho importante, aí eu vou chegar na parte do tratamento, né? O operador de um data center, ele deveria pegar a equipe de operação e fazer ela estar presente desde o projeto. Ela deveria estar no momento de projeto, no momento da instalação, no momento do comissionamento e no momento da entrada de operação. Porque essa pessoa vai ficar 15, 20 anos operando o data center. Eles são os ativos importantes. Se eles não conhecerem toda a cadeia, né? Aí entrando na parte do tratamento químico e de todas as especificidades que você falou, eu acho que daqui a uns 5 anos, um operador de data center, ele não vai falar sobre consumo de energia, sobre corredor quente, corredor frio, ele vai falar sobre tudo isso. Mas ele vai falar também sobre pH, viscosidade, concentração, porque a parte da qualidade da água vai passar a ser o item fundamental do operador de um data center, né? Isso vai ser absorvido pelo conhecimento dele obrigatoriamente para ele ser um profissional que toca instalações como essas, né? Bacana. Paula? É interessante você ter falado isso, Cris, da operação tá desde o momento que você começa a projetar, exatamente porque eles vão tirar do papel, né? Então eles precisam entender o que foi idealizado lá no início, né? Então eles precisam participar disso tudo. Concordo 100%, e eu acho que isso deveria ser uma prática mais recorrente nos projetos que a gente vê hoje em dia. Concordo também que o fluido de refrigeração, vamos dizer assim, o novo circuito TCS, o liquid cooling de forma geral, ele vem de uma forma muito disruptiva, né? E aí até faço uma conexão com o degelo da Fórmula 1. O liquid cooling, de fato, vem como a Fórmula 1, ele vem disruptivo. E junto com ele vem todo um ecossistema, né? Então, em algum momento no passado, o misticismo era vamos aderir ao liquid cooling. Hoje o misticismo vem, o que eu faço com esse líquido?
como que eu faço o flushing, como eu faço a manutenção. E a verdade é que esse misticismo, eu acredito fielmente que em algum momento ele cai. É questão de adaptação, é questão de tempo, um tempo muito rápido, obviamente, porque já existe um processo para isso, já existe as variáveis que precisam ser mensuradas, é pH, enfim. E para isso a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. Você tem sensor, você tem rede conectada, você tem as plataformas que te ajudam a monitorar e gerenciar isso de forma em tempo real, então você tem previsibilidade, e aí a gente ajuda a própria inteligência artificial a ajudar a gente a olhar as falhas, aonde isso pode acontecer. Então, eu acho que ainda tem um pouco de misticismo em relação a isso tudo. Hã, e eu acho que isso vai passar rápido, tá? Bem rápido, por incrível que pareça. Esperamos que sim, com Nem certeza. tem tempo para chorar, né? Não, definitivamente não. É chorar consertando o problema, talvez, né? A gente tem 3 minutos, eu poderia fingir que não tem mais uma pergunta, mas eu tenho uma pergunta, porque essa me incomodou durante muito tempo quando eu comecei, uns 5 anos atrás, quando eu comecei a me envolver mais com liquid cooling, me incomodou muito, ninguém me dava uma resposta, eu ficava agoniado com isso, que é a questão de redundância. Eu sempre aprendi, quando eu comecei a trabalhar como engenheiro de data center, tudo tem que ter redundância. Tudo tem que ter redundância, tudo tem que ter redundância, não pode ter ponto único de falha, isso aqui, blá, 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 blá. E aí, quando você começa a falar de liquid cooling, e acessórios de liquid cooling, por exemplo, uma rear door, por exemplo, que não é necessariamente liquid cooling, mas enfim, você começa a perder a habilidade do ponto de vista de engenharia. Eu não posso ter 2 rear doors. Eu não posso ter 6 conexões dentro do servidor de mangueiras. Então, eu vou caminhando para perto do rack e eu começo a ter esse problema de não ter essa redundância. E o que vocês têm para dizer sobre isso? O que é esse paradigma? O que vocês têm para adicionar sobre esse paradigma? A gente vai ter que conviver com um ponto único de falha? A gente tem solução de engenharia? O que vocês acham? Deixa eu fazer você falar essa. Essa é batata quente, hein? Eu não podia fechar a panela sem você. Cara, vamos lá, redundância. Eu me peguei pensando bastante nisso. Eu acho que a gente teve uma conversa lá por uns 5 anos atrás sobre redundância de sistemas de liquid cooling. E aí eu tentei questionar um pouquinho o status quo de redundância em geral, porque quando a gente olha, por exemplo, o manual da Uptime, se você tem um barramento com um gerador e um outro barramento com o PS, isso já é considerado redundante. Mas eu não vi ninguém fazer um data center desse jeito até agora. Todo mundo coloca 2. Tem muitos conceitos considerados conceitos de redundância que na prática a gente adaptou para a nossa realidade. Automação não é necessária no Tier 3, puro, mas todo mundo coloca. Então, quando a gente vai para o liquid cooling, eu acho que a gente questiona o modelo de redundância que a gente aplica em outras topologias, em outras arquiteturas. Ela continua existindo. Os primeiros sistemas de liquid cooling que eu vi desenhados, eles de fato não incorporavam nenhum tipo de redundância no TWS ou no TCS, porque simplesmente não dá tempo de você desligar uma CDU e ligar outra. Nesse meio tempo, a GPU já foi embora, o sistema já superaqueceu, mas nos projetos mais atuais eu vejo, não por uma questão de falha, em que uma CDU para e a outra ativa, mas por manobra, pela questão da parada. Então, com 2 elementos, eu tenho capacidade de montar um MOP, montar um método de procedimento e manobrar de uma para outra para fazer a inserção de um rack novo, a manutenção de um sistema, a lavagem de um filtro da CDU para manter a pureza do glicol circulando no circuito secundário, por exemplo. Então, assim, respondendo diretamente à sua pergunta, eu acho que a gente vai ter níveis de redundância que vão além da nossa parte de infraestrutura. A gente deve ver, por exemplo, redundância por software, redundância na aplicação. Então, eu acho que até onde a gente vive na aplicação de computação tradicional hoje é delegado à infraestrutura energia e clima disponíveis em condições ideais 100% do tempo. Mas mesmo na computação tradicional, algumas aplicações de nuvem não exigem todo esse nível de redundância. Quando você faz uma busca, por exemplo, na internet, num buscador, e você dá Enter, ali você digita alguma coisa e dá Enter, a sua pergunta vai para algum servidor. Se aquele servidor não responder, ela vai para outro. Então, não importa, aquele servidor que foi a primeira busca não é crítico ao ponto de isso aqui não pode parar nunca. Isso vai entrar também na estratégia do negócio, de como que você lida com os dados. Então, a gente não deve perder a redundância,
mas a gente deve reinterpretar como é feito redundância em sistemas de liquid cooling. Aí não só para o lado de thermal, não só para o lado de liquid cooling, mas eu acho que nesse ponto o lado de power também é muito impactado. Tá? Concordo plenamente. Pessoal, eu queria agradecer vocês pelo tempo. Acho que foi um papo super produtivo. A gente poderia passar aqui tranquilamente mais uma semana falando sobre isso, mas eu acho que acho que a intenção do painel é trazer um pouquinho mais de conhecimento para vocês que estão começando a ver isso agora e despertar curiosidade também. Na minha opinião, não é se vamos ou não vamos, é quando que a gente vai fazer. Então, quanto mais rápido a gente estiver preparado, melhor a gente vai receber. Não vai ter tempo de dar o start, né? A gente já vai começar acontecendo. Então, muito obrigado a todos.